Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar aqui um pouquinho de múltiplos, né? Como achar o valor justo de uma ação de uma forma prática, tá? Resolvi fazer esse vídeo extra, essa aula extra. Durante essa semana eu estava gravando esse tema aqui para os assinantes do Carta. Eu acho que é extremamente importante com o crescimento das pessoas físicas na bolsa, né? As pessoas entenderem um pouquinho mais como os investidores, como os analistas pensam e de forma simples e prática, né? Então vamos começar aqui essa discussão com a seguinte relação. Uma ação, né? Quanto vale e quanto custa? Esse é o grande dilema e a discussão e a decisão de investimento, né? Quanto custa é o preço da ação, né? É o preço da empresa, né? O valor de mercado dela que é dado, né? Todo mundo sabe quanto a ação do Itaú custa, todo mundo sabe quanto o Itaú, né, inteiro ali tem de valor de mercado, né? Como se alguém quisesse comprar o Itaú todo, né? A gente vê lá quantas ações existem, qual o preço do momento, né? Multiplica, vai chegar aqui para comprar o Itaú todo, você teria que ter próximo aí a 229 bilhões de reais. Mas o ponto é entender quanto o Itaú vale, ou quanto ele pode valer. E aí é que a gente começa a falar de valuation, né? Que valuation nada mais é do que uma forma de tentar estimar, né, os lucros, a geração de caixa da empresa daqui até a perpetuidade, trazer a valor presente. E os múltiplos são uma forma mais simples do investidor entender, tá? Então é isso que eu vou trazer aqui para vocês hoje. Bom, começando essa discussão, valor de mercado, né, o market cap. Então se você quer saber o market cap, por exemplo, de Itaú ou de qualquer outra empresa, só colocar o ticker no Google, colocava market cap, né, que o mais utilizado é a forma em inglês, você vai encontrar ali. E é como eu falei, nada mais é do que a quantidade de ações que existe da empresa vezes, né, o preço. Por isso que muitas vezes as pessoas têm aquela falsa ilusão de que o preço da ação, né, o nominal ali, custa R$5 e a outra empresa custa R$30, portanto é mais barato. Não tem nada a ver isso. Muitas vezes a empresa pode fazer split, né, e reduzir o preço da ação, mas isso não significa que ficou caro ou barato, apenas não mudou nada, né? Você aumentou o número de ação e reduziu o preço, mas o valor de mercado é o mesmo. Mas vamos começar a falar do múltiplo que mais é utilizado, que é o famoso preço-lucro, né? Então, PL, ou então também conhecido como PE, né, que é em inglês Price Earnings. É a mesma coisa, mas é muito também encontrado no mercado, na internet e na literatura. O que é essa relação, né? Então a gente está falando que PE é um sobre o outro, né? O preço é o valor de mercado dividido pelo lucro, tá? Então, pensando de forma prática aqui, vamos falar sobre o Itaú. Vou colocar aqui na tela para vocês o valor de mercado do Itaú. O que a gente tem aqui? 229 bilhões de reais. Esse é o P do PL, né? E o L é o lucro da empresa anual. Então eu peguei aqui, eu tenho estimado, né, o lucro de 2021, próximo a 26 bilhões de reais, e 2022, próximo a 28 bi de reais, tá? Então para a gente achar essa relação, a gente vai dividir um pelo outro e encontrar o preço-lucro, tá? Vou mostrar aqui para vocês, fazendo essas contas, o que daria. Então, pegando esse valor de mercado, dividindo pelo lucro, a gente encontra aqui que o preço-lucro do Itaú é 8,9 vezes em 2021 e 8,1 em 2022. Vamos voltar para o significado disso, tá? Eu estou dividindo o valor de mercado da empresa pelo lucro. Então, é uma relação que, se a gente pensasse, Itaú vale 229 bi, ou é o valor de mercado dele, se ele desse um lucro no ano de 229 bi, ia ser 229 por 219, 1. Ou seja, quanto maior o lucro, né, em relação ao valor de mercado, menor o múltiplo. Ou seja, quanto menor o múltiplo, mais barato a empresa está. Quanto maior esse número, mais caro a empresa está, tá? Então essa é a relação. E uma outra forma de entender também é em quanto tempo, né, em quantos anos demoraria para o Itaú devolver em forma de lucro o valor de mercado dele. Então a gente consegue entender aqui que se o lucro fosse estável, né, não tivesse nenhuma alteração, não crescesse, aqui em 2021, praticamente 9 anos, em 9 anos lucrando quase 26 bi, o Itaú devolveria em forma de lucro todo o valor de mercado, tá pessoal?
Vamos voltar para a prática aqui. Eu peguei dois bancos para mostrar para vocês, né? O Itaú, como eu mostrei aqui, e o Banco BTG. Então, o Banco BTG tem um valor de mercado de 119 bi, lucro estimado aqui 5,4 para 2021 e 6,6 para 2022. E aí, quando a gente faz essa divisão, né, dividir o valor de mercado do BTG pelo lucro, a gente encontra aqui preço-lucro do BTG em 2021, 22 vezes, em 2022, 18 vezes, tá? Então a gente vê essa relação. O que é importante tirar daqui? Porque eles são do mesmo setor, né? Teoricamente a gente está falando do setor bancário, mas Itaú tem um múltiplo baixo, quando a gente olha para o BTG, tem um múltiplo mais alto. Então quer dizer que o Itaú é barato e o BTG é caro? Não necessariamente, tá? Por quê? A gente tem que olhar para o crescimento. Então o Itaú é um banco consolidado, praticamente no mercado já é penetrado, em que a gente vê crescimento de lucro, sim, mas lento. O Itaú não consegue crescer de forma rápida, porque ele já tem praticamente o mercado todo. O BTG, ele está no mercado financeiro, né, no sistema bancário, mas ele é um banco de atacado, né, um banco para clientes corporativos e agora no digital. Ele cresce muito, ele tem ao longo dos últimos anos, é um banco que vem crescendo e isso vai se refletindo no lucro do BTG. Inclusive, ano passado ele cresceu o lucro. Tá? Então, os múltiplos deles são naturalmente mais altos. E aí, você não compararia o BTG com o Itaú, você compararia ele com esses bancos de crescimento mais alto. Então, quando você pega uma XP, né, um serviço financeiro, que é negociado a 100 vezes, ele está muito descontado. Eu vou fazer aqui uma métrica de sensibilidade, tá? Porque aí, a partir do momento que você entendeu o múltiplo, você tem que pensar da seguinte forma: qual seria o múltiplo justo para a ação negociar? Porque aí você começa a tentar estimar o quanto vale, né? O quanto custa, você sabe, o quanto vale, que é o importante. Então eu fiz uma sensibilidade aqui com o Itaú. A gente está falando aqui que o Itaú negociado a próxima 8, 9 vezes aí lucro. Qual é o justo? Qual seria o múltiplo justo para Itaú? Bom, os bancos sempre negociaram acima de 10, entre 10 e 12 vezes. Então eu coloquei aqui uma sensibilidade, acreditando em 10 vezes lucro, que seria o justo, com o lucro de 2022. Então o que eu fiz? Peguei o lucro estimado de 2022, multipliquei por 10, e encontro que o valor de mercado, que o valor justo, né, seria 281 bilhões. Quando a gente compara com o preço atual, a gente vê que o justo versus o de mercado, a gente vê que tem um upside potencial aqui de 23%. Se eu pensar nesse modelo aqui, que o justo seria 12 vezes, então o Itaú deve negociar 12 vezes lucro 2022, a gente acha aqui, né, um valor projetado aqui de 337 bi, ou seja, um upside de 47%. Tá? O investidor sempre tenta pensar qual que deveria ser o justo, e aí com um lucro ali estimado, a gente consegue chegar no upside de uma forma mais simples, tá, pessoal? O valuation existem diversas formas de serem pensadas e feitas. Essa é uma forma mais simples e mais próxima da maioria das pessoas. Pensando no BTG, tá? Então o BTG é um banco de atacado, né, de investimento, com um pé agora forte no digital de pessoa física. A qual nível de valuation ele deveria ser negociado? Pensando aqui, Banco Inter, 200, 300 vezes, XP a 100, esse cara deveria negociar num múltiplo um pouco mais alto, né? Não próximo desses, mas eu coloquei aqui uma sensibilidade entre 25 e 30 vezes, tá? E aí fazendo os lucros, né, de 2022 por 25 vezes, a gente chega no valor, um valor aqui estimado de 166 bi, um potencial, né, de 39%. Se a gente pensar em 30 vezes lucro para 2022, a gente está falando aqui de 199 bi, 67% de upside, tá? Então essa é uma forma de usar os múltiplos para tentar estimar, né, qual o potencial de cada ação. Pessoal, como eu falei, né, eu estava durante essa semana gravando um vídeo para o Carta. Para quem não faz parte do Carta do Estrategista, que é minha carteira recomendada, tá? Então, eu sou estrategista da Levante, uma casa de análise independente. Para quem não conhece, eu tenho minha carteira recomendada com relatórios e vídeos semanais, né? Com a minha carteira, com o momento de entrada, com o momento de saída, explicando os cases ali. Então, o Carta do Estrategista está dando 10% em cima da bolsa esse ano.
nos últimos 3 anos, né, que foi o momento onde eu comecei, ele está dando um pouco mais de 80% contra menos de 40% da Bolsa, tá? Então tem um baita de um alfa, a gente tem Telegram exclusivo, que para vocês que estão sempre me acompanhando no canal, vou deixar um desconto exclusivo, ele custa R$ 21,90 por mês, para vocês que fazem parte do canal, R$ 11,90 por mês, 45% de desconto, então tem um link aqui embaixo, com o cupom exclusivo, aula Rafa, tá? Então aproveitem para evoluir aí nessa jornada financeira de vocês. Bom, mas quando a gente fala de preço-lucro, né, o PI, o PL, a gente está falando de empresas que têm lucro. Muitas empresas, né, estão em outros setores, acabam não gerando lucro, ou o lucro não é tão previsível em função de variáveis que não são não caixa. Então, a gente acaba usando o preço-lucro para empresas que são um pouco mais, têm um balanço um pouco mais previsível e sem tanto efeito não caixa. Eu vou explicar, tá? EBITDA. O que é o EBITDA? O EBITDA é o lucro antes da amortização, da depreciação, dos juros e dos impostos, tá? Então, antes de você subtrair essas variáveis do lucro, né, você tem o EBITDA. E por que nós usamos o EBITDA para calcular uma outra métrica? Porque, por exemplo, uma Petro, quando tem uma variação grande no preço das commodities, né, pensa que em 2020 o petróleo caiu fortemente, ela passou no balanço dela uma variação dos ativos, né? Pensa que ela tinha vários postos, e aí esses postos estão ali no balanço marcado algum valor. Se o petróleo caiu de 60 para 20, aqueles postos valem menos. E ela teve que passar uma despesa bilionária que gerou um prejuízo bilionário. Mas esse prejuízo nunca existiu. Entretanto, e aí quando você olha para o lucro, né, você fala, a empresa está dando um baita de um prejuízo. Não, mas não estava. Aquilo não foi um efeito caixa de verdade. Só foi uma regra contábil. Pensa numa empresa que tem muito ativo, né? Então muitas máquinas. Essas máquinas depreciam contabilmente. E isso passa como um custo. Mas isso não existiu, esse custo não existiu. Para a VEG, né? Então tem uma quantidade gigantesca de máquinas. Passa muito custo de depreciação, mas essa depreciação não existiu monetariamente. Talvez lá na frente ela tenha que fazer um CAPEX ou não. Então, para tirar esses efeitos, você usa o EBITDA contra o quê? Contra o chamado EV, né? O Enterprise Value, que é o valor de mercado, então a mesma coisa na market cap ali, quantidade de ações vezes preço, acrescido da dívida líquida. Porque aí você vê quanto a empresa está gerando para os acionistas e para os credores, tá? Então é uma relação aí próxima, né, do preço-lucro, mas é uma forma de ajustar. A gente usa isso para empresas que são alavancadas demais, ou como são commodities, né, que tem outros pontos ali passando no balanço, tá? Então é uma forma diferente de ver. Eu trouxe aqui Magalu e Via Varejo para mostrar um pouquinho para vocês, tá? Então quando a gente olha para a Magazine Luiza, o valor de mercado dela 92 bi, e aí você vai acrescentar a dívida líquida para achar o EV. Como ela tem caixa líquido, a gente vai ver que isso vai reduzir, né? No lugar de, se ela tivesse dívida, o EV seria maior do que o market cap, se ela tem caixa, isso reduz. E a VEG é a mesma coisa, né? Então a gente está falando aqui 166 bi de market cap e um caixa líquido de 2,7. Eu tenho aqui projetado, né, o EBITDA das duas empresas, então para Magalu 2,2 bi em 2021 e 3 bi em 2022, e para a VEG 4 bi em 2021 e quase 4,9 aqui em 2022. Então vamos fazer essa relação, né? Vamos ver aqui como ficaria cada uma desses múltiplos, tá? Então quando a gente olha aqui para a Magalu, a gente está somando, né, o market cap mais a dívida líquida, que é caixa, então o EV fica em 88,7. Dividindo, a gente faz o mesmo cálculo, né? EV, EBITDA. Você divide o EV, né, que é a soma do valor de mercado mais a dívida, pelo EBITDA projetado, a gente encontra aqui 40,2 vezes para 2021 e 29,5 para 2022. Fazendo com a VEG, né, a mesma forma, 166 bi, mais a dívida, né, que é um caixa de 2,7, você tem um EV de 163, a gente acha uma relação para 2021 de 40,8 vezes e 33,5 em 2022. E aí a gente está falando de empresas de crescimento forte,
que crescem, né? A gente pega os últimos anos, aí é porrada o crescimento deles, e a gente vê como de um ano para o outro esse múltiplo cai. Por isso que você paga caro, né? Quando você olha para empresas de crescimento, você fala, estou pagando muito caro. Mas quando você olha para o ano seguinte e para 2 anos à frente, você vê que esse múltiplo desceu muito. Então, esse é o racional de quem investe em growth, em empresas de crescimento, diferente um pouco de quem investe em valor, como o Itaú. O múltiplo é baixo, mas ele não cresce tanto, tá? O valor não está no futuro, mas está no presente. E quando você investe em empresas de crescimento, né, você está apostando num crescimento forte, tá, pessoal? Então, a ideia é de trazer um pouquinho desses dois múltiplos aqui para vocês, a aplicação deles, tá? E como eu falei, para quem quiser fazer parte do Carta do Estrategista, que é a minha série de recomendações, deixei um desconto exclusivo de 45%, de R$ 21,90 por R$ 11,90 por mês. O link está aqui embaixo, aproveitem. Um grande abraço e até a próxima, pessoal.